Vamos falar hoje mais uma vez sobre o problema da impotência sexual masculina. Como muitos sabem, a minha formação sempre foi de terapeuta de casal, mas justamente por eu ser homem, muitos pacientes homens com esse problema, desde logo a minha formação, me procuravam para tratar desse problema, dado a vergonha, talvez, ou receio de tratar com uma psicóloga mulher. Desde cedo eu percebi que o problema da impotência sexual psicológica é complicado e ele é complexo. Por quê? Descartados os fatores orgânicos, obviamente, que podem ser conferidos num urologista ou num clínico geral, a problemática é de natureza absolutamente psicológica. O que ela diz? Ela diz que a sexualidade virou um problema de prova, um problema de competição. É como se fosse um teste laboratorial, onde a pessoa teria que provar que é capaz de dar prazer à sua parceira ou de receber, ou de ter esse prazer. E aí que as coisas se complicam, porque o sexo ele não pode ser visto como uma situação de prova, de competição. E é exatamente esse problema que ocorre. Outra coisa que sempre me chamou a atenção é que quem sofre desse distúrbio não é aparentemente pessoas mais velhas, pessoas com 40 anos, e sim garotos aí, adolescentes de 15 ou jovens até 30 anos. Isso é o mais incrível. Por quê? Porque é uma geração totalmente dominada por esses valores de disputa, esses valores de competição, esses valores de ter que provar o seu valor perante a sociedade e perante o outro. Muitos lembram que a própria psicologia de Freud começou em 1900 com o problema das mulheres em relação à sexualidade, a histeria. O que era a histeria? Dada a repressão sexual da época, a mulher não poderia ter ou obter esse prazer sexual. Então, ela reprimindo esses afetos, essa sexualidade, ela desenvolvia diversos sintomas psicossomáticos orgânicos que causavam essa doença. Então, parece que depois de 2 séculos, a gente está vendo esse fenômeno nos homens. O homem se tornou um sujeito histérico, desenvolvendo vários sintomas sexuais diante do seu medo, talvez, alguns podem dizer, sociologicamente, de emancipação da mulher, ou da mulher ser mais exigente, ou da mulher ser mais presente. O fato é que é uma doença histérica de natureza psicossomática e que deve ser tratada. O caso, ele já vem se tornando muito grave, muito sério em todo o consultório de psicologia. Por quê? Porque não há uma sequência lógica de eventos que levam a isso. Então o jovem relata que na primeira vez a transa foi normal, teve ereção, na segunda vez também foi normal, na terceira não foi, a partir da quarta não teve mais ereção. Ou poucos casos que alguém relata que a parceira cobrou logo na primeira transa sexual e o que deixou esse jovem nervoso. Ou então alguns outros parcos relatos do jovem relatar que na primeira relação estava um pouco tenso ou com pressa de medo dos pais chegarem e flagrarem os dois na relação sexual. Só que nenhum desses elementos pode se constitui na causa da impotência, e sim todo o emaranhado psicológico desse sujeito, complexo de inferioridade, timidez e uma série de bloqueios psicológicos que levam a isso. O tratamento em si é a psicoterapia. Só dando algumas dicas, geralmente sempre me pergunto como é que isso deve ser feito. Obviamente o próprio paciente ele tem que fazer o seu tratamento sob a supervisão de um terapeuta. E naquele método de aos poucos adquirindo confiança. Então, ele não vai tentar primeiramente a penetração se ele já tem esse problema de impotência sexual. Ou então, dando exemplo, tentar logo a posição do homem por cima da mulher, que é a que mais requer um empenho, a que requer uma visualização completa diante da parceira. Ele vai ter que enfocar as preliminares até sentir segurança para isso. Agora, volto a dizer, é um problema bastante sério e eu temo que se as autoridades públicas não investirem em pesquisa sobre tal problema, em breve a gente assistirá a vários suicídios, a palavra é essa, de jovens que têm esse problema. Vários pacientes já relataram para mim essa ameaça. Então é um caso muito sério que deve ser tratado com a máxima gravidade, principalmente na sociedade competitiva que estamos vivendo. Meu nome é Antônio Carlos Alves de Araújo, sou psicólogo clínico há 23 anos no Tatuapé, São Paulo, capital. Muito obrigado.